Olá, gatas garotas e gatos garotos. Eu sou Renan Moura, sou administrador, especialista em gestão de pessoas, mestre em administração e atualmente sou doutorando também em administração. Hoje eu vou falar com vocês sobre a população LGBTQ no mercado de trabalho. Antes de nós entendermos como que é a inserção dessa população no mundo do trabalho, é importante a gente compreender que há algo anterior, que é a inserção dessas pessoas na educação, no processo de ensino. Por quê? Muitas escolas ainda hoje não são capazes de absorver essas pessoas e mantê-las dentro desses ambientes escolares. Por quê? Há preconceito, há bullying. Isso só corrobora fazendo com que essa população saia da esfera da educação, que abandone então a educação e que isso vai impactar diretamente no mercado de trabalho. Por quê? Por eles sofrerem tanto dentro das escolas, esses sujeitos acabam saindo com formação muito baixa. E essa formação muito baixa acarreta então na sua inserção e até mesmo na alocação de empregos. Mas a gente precisa entender agora o que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um mercado de trocas em que o sujeito vai vender a sua mão de obra a troco de um salário. E ele tem que ter uma empregabilidade. O que seria empregabilidade? Seria o quanto esse indivíduo é atrativo para as organizações. Nesse cenário contemporâneo, a gente sabe que quanto mais estudo a pessoa tem, mais valorizada ela é, contudo, isso ainda não garante uma inserção profissional. Nós conseguimos ver atualmente que algumas organizações de cunho pessoal, que originam de movimentos sociais, tentam colocar essas pessoas no mundo do trabalho. Por exemplo, a gente tem um caso de empresa em São Paulo que eles têm um site que as transexuais travestis cadastram seus currículos e eles são enviados para empresas que abrem espaço para contratar somente transexuais travestis. Contudo, nós temos que observar que o mercado de trabalho é um pouco cruel. Por quê? Quando você trata da contratação de gays, por exemplo, as organizações elas não implicam tanto com a sexualidade. Elas implicam se esse sujeito é afeminado ou não. Frente a um processo de seleção com um gay afeminado e um gay com comportamentos heteronormativos, o gay que tem comportamentos heteronormativos, ele tem a chance muito maior de ser contratado do que o gay afeminado. Porque o problema para as organizações não é ser gay, mas é sim ser feminino. Esse é um grande problema que as organizações têm e acabam excluindo os sujeitos afeminados. O outro problema é que muitos recrutadores ainda são bem ignorantes quando vão fazer o processo de recrutamento e seleção. Primeiro, porque são preconceituosos. O segundo, porque quando se deparam com uma transexual ou uma travesti, eles ficam sempre em dúvida. Estou conversando com um homem ou com uma mulher, que é uma tremenda ignorância. Contudo, isso é muito comum no mundo corporativo. O mercado de trabalho ainda divide sexualmente as profissões. Isso inclui tanto as travestis quanto gays afeminados. Por quê? Ele vai começar a destinar gays afeminados, especificamente travestis. As travestis, infelizmente, elas são destinadas à prostituição. E os gays afeminados são destinados a profissões vinculadas ao ramo da estética, como cabeleireiro, maquiador, manicure. Isso é uma divisão do mercado, que entende que essas profissões seriam melhor executadas por gays. Ou a prostituição, que é o caso das travestis, porque é o único lugar que elas não são... o mercado de trabalho não manda elas para lá. Né? Mas pela falta de oportunidade no mundo do trabalho, esse é o único caminho que elas acham para conseguir se manter, porque é a única forma que elas conseguem obter dinheiro para sua existência, né? Para sua sobrevivência. Um ponto legal a ser mencionado é que também nós temos também as lésbicas que são masculinizadas, que diferentemente dos gays afeminados, algumas organizações as contratam. Por quê? Porque as organizações, desde o seu princípio, elas sempre foram criadas de homens para homens, do masculino para o masculino. Portanto, que a inserção das mulheres no mundo do trabalho vem muito depois da inserção dos homens. E por que então que a lésbica masculinizada ela é aceita em diversas profissões masculinas? Porque ela é vista como um par masculino. O que não acontece com os gays afeminados. Mas a lésbica masculinizada ela vai ter um outro problema.
que é aquelas profissões que são ditas socialmente femininas, elas não serão contratadas, porque elas são masculinas demais para executar essas profissões. E é importante ressaltar que essa é a lógica do mercado de trabalho, que é uma lógica cruel, que não está preocupado com a capacidade do indivíduo em trabalhar e com a sua propensão ao trabalho, mas sim com a estética desse indivíduo, com a sexualidade desse indivíduo e com o gênero desse sujeito. Nessa questão ainda sobre o mercado de trabalho e a inserção de gays e lésbicas, masculinizadas, travestis, transexuais no mundo do trabalho e nas organizações, é importante a gente evidenciar que quando essas pessoas elas conseguem se inserir no mercado de trabalho, muitas das vezes elas vão atuar em setores que elas não têm contato com o público, como por exemplo o estoque. Por quê? Porque para a empresa não é interessante muitas das vezes que ela tenha um contato com o cliente, mas é interessante para elas dizer que no seu corpo de trabalho tem pessoas LGBTQs, então isso é como que amenizar essa situação da população e enfim, ela adota essa gestão da diversidade totalmente como uma estratégia, sem estar realmente preocupado com a questão social. Por exemplo, há um tempo atrás, uma empresa lançou uma chamada, uma notícia, dizendo que queria contratar uma quantidade muito grande de pessoas trans. Ao entrar nessas lojas, você não consegue ver um funcionário que seja trans. Então você começa a repensar se realmente essas empresas elas querem contratar trans. Se elas contrataram, não foi para ter acesso ao público, ou seja, o que denota uma questão de vergonha da empresa impor essas pessoas para trabalhar com o público. Ou outro ponto é que elas simplesmente militaram para tentar abarcar essa fatia do mercado, dizendo que elas estão preocupadas com a diversidade, com tudo isso, mas pensando somente no seu cliente, em adquirir cliente, na verdade, né? Mas não houve contratação nenhuma. Legal a gente ressaltar ainda que o mercado de trabalho ele está cada vez mais acirrado. A gente sabe das dificuldades dessa população em terminar até mesmo o ensino médio e ter uma qualificação maior. O mercado, algumas instituições orientadas pelo capitalismo estão abrindo mais espaço para que essas pessoas se qualifiquem, o que é importante nesse nosso atual cenário. Então é possível hoje, principalmente a população trans, que elas voltem a estudar, e acho isso muito importante, que elas retornem os estudos para se qualificarem e então não terem mais desculpa para serem excluídas do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, na verdade, não dá uma desculpa para não contratá-los por falta de qualificação. Até porque as organizações hoje, elas exigem pessoas qualificadas. E a gente tem uma abertura muito maior para estudar nome social, utilização de banheiro, todas essas questões que antes ainda são um tabu, mas em alguns lugares ainda já é uma questão mais aberta e que é de fácil acesso e que ajuda a manter essas pessoas na sua qualificação, no processo de qualificar-se. Que há não muito tempo, essa questão da qualificação e da inserção das transexuais travestis no mercado de trabalho, ela era uma questão que não era vinculada ao antigo Ministério do Trabalho, mas sim ao Ministério da Saúde, ou seja, todas as políticas públicas para a inserção dessa população no mundo do trabalho eram políticas da área da saúde, que não tinham tanta competência como o Ministério do Trabalho, atualmente extinto, para propor essas políticas, o que denota uma grande preocupação, porque denota que tudo dessa população é uma doença ou algo ruim que tem que ser proposto pelo Ministério da Saúde. Bom, gatas garotas e gatos garotos, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, né, sobre essa leve introdução ao mundo do trabalho, como as questões LGBTQs afetam o mundo do trabalho. E caso alguém tenha interesse em ter acesso a algum artigo que eu publiquei, que eu escrevi, ou até mesmo entrar em contato para tirar dúvidas, ou tiver alguma dúvida que seja mais específica, é mandar meu contato aqui embaixo do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e espero ver vocês novamente.